Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou fazer a análise da empresa Gerdau de 2014 a 2019. O... Antes de mais nada, quem puder estar se inscrevendo no canal, puder estar deixando aquele like também já contribui demais para a continuidade do projeto, se você estiver gostando, claro. No meu canal tem outros tipos de conteúdo também. Tutorial em Excel, informática e day trade e análise fundamentalista também. Se você gostar, curtir o conteúdo, se inscreve no canal lá, dá aquela força. Se você gostar do vídeo, também deixar aquele like. Ou deixar um comentário de uma sugestão de uma empresa para ser analisada, que eu estou fazendo uma relação de empresas para serem analisadas. E no decorrer dos dias eu vou estar postando novos vídeos. Bom, vou começar aqui. Eu tenho a análise do DRE, os demonstrativos do resultado do exercício, e alguns índices, alguns coeficientes que são utilizados aí no mercado para análise da saúde financeira da empresa. Vou começar com a DRE. Eu tenho a DRE aqui, que eu esbocei aqui historicamente, de 2014 a 2019. Eu não coloquei 2020 ainda, que não foi o período apurado por sua totalidade. Eu tenho os valores expressos aqui e eu converti todos esses valores através de gráficos para ficar mais fácil o entendimento da análise. Bom, a gente começa com a receita líquida. A receita líquida, para quem não sabe, é o total de vendas da empresa. É líquida porque tem algumas deduções aí que não interferem tanto no resultado, como devoluções, desconto concedidos e impostos sobre as vendas. A gente consegue analisar aqui que ela vem mantendo uma média com pouca variação de 2014 a 2019, ou seja, que a empresa não tem, vem mantendo uma média razoável de vendas nesse período estudado, né? Vem mantendo essa média aqui de 45, na faixa do 40 a 45 bilhões de reais em vendas. Bom, a gente tem um custo dos bens vendidos. Esses custos bem vendidos são os custos envolvidos diretamente para poder construir o produto da empresa. No caso, a Gerdau é uma siderurgia, né? Então ela pega minério de ferro, né? Aço e fabrica o produto dela. E aqui então está envolvido diretamente ao custo que envolve para ela produzir o produto dela para poder oferecer para seus clientes. Ele é bem parecido, é praticamente um espelho da receita de venda líquida, porque os dois são proporcionais. Porque os dois são proporcionais que a empresa precisa gastar para poder vender. Se ela estralar o dedo, o produto não vai aparecer lá do nada. Ela tem um custo para poder produzir o produto dela, que envolve o maquinário, o salário do pessoal da produção, a energia lá do galpão, o aluguel do galpão, enfim, tudo que é envolvido diretamente no processo produtivo da empresa. Então é praticamente proporcional. Se a empresa vender mais, se a empresa vender mais, uh, ela ela gasta mais. Se a empresa vender menos, ela gasta menos. Vai conforme a quantidade de pedidos da empresa. Bom, a gente tem o lucro bruto, que é o primeiro resultado da empresa. Ele variou um pouco, vendo uma queda de 2014 a 2016, estabilizou em 2017, teve uma boa recuperação em 2018 e caiu, voltou para o patamar anterior em 2019, mas o lucro bruto, o primeiro resultado, não interessa tanto assim para a gente. Bom, a gente tem as despesas, receitas e despesas gerais administrativas. Se tiver no patamar negativo, quer dizer que as despesas superaram as receitas, as outras receitas que a empresa tem no seu exercício operacional. Receitas envolve, vamos supor que a empresa venda algum ativo da empresa que ela não queira utilizar mais. Por exemplo, ela troca a frota de veículos dela. Então, os veículos anteriores ela vende, ou até algum maquinário que a empresa já não suporta, já não atende mais às necessidades da empresa. Ela passa para frente, renova o seu parque produtivo e ela pega esse maquinário antigo e revende, às vezes até por alguma uma outra siderurgia que esteja começando aí no mercado e queira comprar o maquinário com preço mais razoável.
Ou a venda de um prédio também, às vezes a empresa tem um prédio lá e vende esse prédio, ou até aluga esse prédio. É uma receita que entra, mas não está envolvida diretamente com o produto da empresa, com a venda do produto. Então entra aí como outras receitas. As despesas gerais e administrativas, como o nome já diz, são as outras despesas que não envolvem a produção direta do produto dela, que é para revenda. O principal produto não envolve diretamente para construir o produto para ela poder revender. As outras despesas envolvem o pessoal do administrativo também, que é muito importante para a questão organizacional. O computadores do escritório, sistemas, licença de sistemas aí para o pessoal do escritório utilizar, móveis do escritório, manutenção predial do escritório, ou se a empresa paga aluguel de algum escritório específico, produtos de limpeza, enfim, são outras despesas que não envolvem diretamente o processo produtivo. Se tiver no patamar negativo, quer dizer que as despesas superam as receitas. Se tiver no patamar positivo, quer dizer que as receitas superam as despesas gerais administrativas. O ideal é estar mais próximo possível do patamar positivo. No patamar positivo, a gente consegue analisar aqui que o pior período que a empresa teve muitas despesas em relação às receitas em 2015, afundou muito aqui de 2014 para 2015, mas em 2019 está bem próximo do patamar neutro aqui, que é o patamar zero, próximo do patamar positivo. Bom, a gente tem o resultado operacional, que é o famoso EBITDA, que é a sigla em inglês não, né? Em inglês, e o Lagida, que é a sigla em português que eu não me recordo direito. Deixa eu só pesquisar agora. Se meu computador deixar também, né? Vamos ver o que significa Lagida. Só o que você, lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Bom, já descobrimos o que significa. Então, os termos técnicos aí é Lagida, mas também é muito conhecido como receita operacional. É o que as rotinas da empresa, que é o principal produto, verificar o quanto que a empresa de fato lucrou antes da apuração dos juros e impostos, né, e amortizações e depreciação. Então, o mais importante, isso aqui a gente consegue auferir o quanto que a empresa ganhou de fato ou perdeu, no caso do prejuízo, só se baseando nas rotinas dela. Envolve também o pessoal do administrativo, né, que tem um custo as receitas, despesas e outras despesas administrativas. Isso aqui é o que a empresa ganhou ou perdeu só com o que ela tem, com os ativos e bens dela e o passivo também, né? O que a empresa ganhou de fato com as suas rotinas operacionais, de fato, sem envolver as despesas com juros e os impostos. Aqui a gente consegue analisar isso aqui para a questão de avaliação da empresa. Isso daqui é considerado o resultado mais importante mesmo, até mesmo mais importante que o lucro líquido, para verificar como que está o potencial operacional da empresa. Bom, a gente consegue analisar aqui de 2014 em 2015 ela entrou no patamar positivo, começou a apresentar uma recuperação em 2016, mas também ficou no patamar negativo, no caso do prejuízo. Teve uma recuperação em 2017 bem acentuada, bem forte, entrando no patamar de lucro novamente. Apresentou uma recuperação forte novamente em 2018, praticamente uma reta aqui bem acentuada, e caiu um pouco em 2019, mas está bem distante do patamar negativo. Então tá bom, o único período que foi ruim foi em 2015 e 2016, mas a empresa demonstrou uma boa recuperação. Bom, aqui a gente tem as despesas e receitas financeiras, isso daqui é o que a empresa ganha e perde no mercado financeiro. Aqui envolve os juros que ela paga de empréstimos e financiamentos, o que ela ganha ou perde no mercado financeiro, tem a questão da depreciação e amortização, e tem uma outra coisa também que agora não me vem na memória. Variação cambial, que a empresa ela trabalha muito com o mercado externo, então se ela ganha ou perde no mercado cambial também com a variação do dólar.
a gente consegue analisar que sempre esteve no patamar negativo, ou seja, ela sempre pagou, ela sempre teve mais, as despesas sempre superaram as receitas financeiras. O pior período foi em 2015, 2016 apresentou uma recuperação próxima ao patamar neutro, mas voltou a cair aqui de 2017 a 2018 e subiu um pouquinho aqui em 2019. Não, não tá tão feio assim, tá próximo do patamar negativo, do patamar neutro, patamar positivo. Não tá tão bom, mas também não tá tão ruim assim. Só 2015 aqui que foi um período um pouquinho complicado. A empresa pagou bastante, teve bastante despesa financeira. Bom, a gente tem um lucro antes do imposto. O resultado operacional, o Lagida lá, menos ou mais as despesas e receitas financeiras, a gente tem um lucro antes do imposto. 2015 aqui a gente consegue analisar muito por questão das despesas financeiras. 2015 foi um ano muito ruim. 2016 também continuou no prejuízo, começou a recuperação em 2017 e 2018. Ela se firmou aqui no patamar positivo. Em 2019 começou a cair um pouquinho aqui, mas uma queda um pouco considerável, está um pouquinho distante aqui do patamar neutro, que o patamar neutro, se passar do patamar neutro, entra no patamar negativo, no caso o campo de prejuízo. Bom, a gente tem um imposto pago aqui. Se tiver no patamar negativo aqui, quer dizer que a empresa acreditou imposto, ela passou o período sem pagar imposto. Se tiver no patamar positivo, quer dizer que a empresa pagou imposto sobre o lucro dela. Teve um bom período aqui que ela acreditou de imposto em 2015 e 2018 e 2014 também. Mas aqui não tem muito o que fugir, não tem impacto nenhum na análise. Que a empresa precisa pagar ou acreditar, não tem para onde fugir. Que aqui envolve esse imposto pago, é imposto de renda sobre o lucro líquido, sobre o lucro da empresa, e tem uma contribuição social também. E aqui a gente tem o último lucro, que é oferido. No caso, se tiver lucro, é dividido o lucro entre os sócios e acionistas. Aí vai ser feito também a reserva legal, que é a reserva que a empresa que os sócios são obrigados a guardar para futuros reinvestimentos na empresa, para ser investido na empresa, para aumentar até a questão do ativo da empresa. Tem a reserva opcional, que é a reserva que os sócios decidem o quanto desejam reservar do lucro para poder, sei lá, comprar um novo maquinário, poder reinvestir na empresa, né? Ou até o pagamento de dividendos da empresa. Se tiver no patamar, negativo, quer dizer que a empresa vai ter prejuízo. Se tiver prejuízo, vai ficar como um prejuízo acumulado para o próximo período. Aí no caso a empresa vai perder um pouquinho do seu poder financeiro, né? Poder monetário e o valor de mercado. A empresa acaba perdendo o valor de mercado, que é a palavra exata. Ela teve no patamar positivo em 2014, teve uma queda em 2015, foi um ano muito ruim para a empresa. Começou a esboçar uma recuperação em 2017. 2016, 2017 ela começou a entrar no patamar neutro, aqui próximo do patamar neutro, que é o patamar zero, para entrar no patamar positivo. 2018 foi o melhor período aqui até então estudado, e 2019 caiu um pouquinho, mas tá não tá tão distante assim, teve uma queda um pouquinho acentuada do lucro. Esperamos aí que 2020 seja um ano melhor. Claro que estamos passando por uma pandemia, muitas empresas serão impactadas economicamente por questão desse coronavírus. Bom, já falamos aqui da DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Agora a gente vai falar sobre os índices que falam um pouquinho da saúde financeira, como que está a saúde financeira da empresa. A gente vai utilizar o mesmo período estudado, de 2014 a 2019. Primeiro a gente vai falar da estrutura de capital, a gente vai falar um pouquinho do endividamento da empresa. O primeiro índice que a gente vai utilizar é a participação de terceiros. A participação de terceiros é um comparativo de quanto que a empresa captou de empréstimos e financiamentos em relação ao que foi investido pelos sócios e acionistas. Para ficar mais claro, por exemplo, aqui em 2014 foi 59%, ou seja, a empresa captou
59% de empréstimos e financiamentos em relação ao total do que foi investido pelos sócios e acionistas. Aqui o ideal quanto menos dívida a empresa captar em relação ao que foi investido pelos sócios e acionistas, melhor. Em 2014 fez 59%, cresceu muito em 2015 e 2016. 2017 teve uma queda considerável. 2018 teve um ano muito bom. O índice aqui apresentou um resultado muito bom. Em 2019, melhor ainda, de 48%. Ou seja, a empresa captou 48% de empréstimo e financiamentos em relação ao total que foi investido pelos sócios e acionistas. Bom, a gente tem a composição do endividamento também. Quanto menor, melhor. O ideal é sempre estar abaixo de 50%. Isso daqui é uma relação do quanto que a dívida da empresa ela está separada a curto prazo e a longo prazo. O ideal é que a maior parte da dívida da empresa, do empréstimo e financiamento, esteja a longo prazo e a menor parte esteja a curto prazo. Por quê? Porque se a maior parte da dívida estiver a longo prazo, a empresa consegue vender, gerar o seu estoque o suficiente, receber, ter tempo de receber dos seus clientes, também do clientes a receber, da carteira de clientes a receber, poder gerar caixa para poder pagar e quitar esse empréstimo de financiamentos para não gerar atraso. Se gerar atraso, vira juros sobre juros e a empresa acaba se complicando. Aqui a gente consegue analisar que sempre esteve abaixo de 50%, então, ou seja, sempre a maior parte da dívida esteve a longo prazo. Teve ótimos números em relação às empresas do mercado já analisados aqui por mim. Se a gente colocar uma base aqui, uma média, teve uma média de 28%, abaixo de 30% ainda, então muito bom. Bom, agora a gente vai começar falando da análise de rotatividade. Isso aqui a gente vai fazer um comparativo de como que tá a questão do giro de contas a receber da empresa, o a pagar e a rotatividade do estoque. Vamos começar falando da rotatividade do estoque. Isso aqui é um comparativo que nós fazemos. Em quantos dias o estoque da empresa ele se renova? Em quantos dias demora para poder renovar? No caso, renovar o estoque, a empresa produzir. Quanto tempo mais ou menos esse estoque, esse produto ficar parado no estoque? A empresa aqui, de 2014 a 2019, o estoque se renova a cada 3 dias. Então tá um número até bom. Então a cada 3 dias lá que vamos lá, a empresa fabrica o produto dela lá, ele fica mais ou menos em estoque lá 3 dias. Isso é muito bom, uma rotatividade muito interessante da empresa. O outro índice de rotatividade é o prazo médio de recebimento. Quanto tempo demora para a empresa receber do cliente após a sua venda? Aqui a gente consegue analisar. Tem uma média aqui de 3 dias. O Excel já calcula aqui automaticamente para nós. Então aqui a gente tem uma média de 3 dias para poder receber do cliente. A gente faz a venda lá, gera a fatura, então em aproximadamente 3 dias o dinheiro já está em conta para a empresa. É um prazo de recebimento muito interessante e bom. Bom, a gente tem um prazo médio de contas a pagar, é praticamente a mesma coisa do prazo médio de recebimento. Quanto tempo a empresa demora para poder pagar? Então o ideal, o interessante é sempre o prazo médio de contas a pagar ser menor que o prazo médio de recebimento. Por quê? Se o prazo médio de pagamento for maior que o prazo médio de recebimento, quer dizer que a empresa paga primeiro e depois recebe dos seus clientes. Se a empresa paga primeiro e depois recebe dos seus clientes, a empresa às vezes consegue, se ela não tiver um caixa suficiente, ela se vê obrigada a pegar capital de giro, ou seja, pegar empréstimo, mais empréstimo para poder quitar o financiamento, para poder quitar a dívida dela com o fornecedor, para depois receber e pegar esse dinheiro que ela recebeu do cliente para poder pagar esse empréstimo de financiamentos. Mas esse empréstimo de financiamento, se ela captar, vai diminuir a margem de lucro dela, porque todo o dinheiro que é captado com bancos e financeiras é necessário pagar uns juros, porque todo o dinheiro captado de bancos e financeiras é um dinheiro que é pago, pois é um serviço que o banco oferece para você. Aqui a gente analisando, é praticamente
A empresa recebeu, ela paga o fornecedor. Recebeu, pagou o fornecedor. Tá no patamar 1, que é o coeficiente que a gente faz um comparativo, uma divisão do prazo médio de recebimento com prazo médio de pagamento. Ele tá 1, ou seja, está praticamente neutro. A empresa recebeu dos seus clientes, ela paga seu fornecedor. Então, tá interessante. Das empresas que eu analisei aqui até então, essa tá apresentando o melhor resultado de análise de rotatividade. A rotatividade do estoque está ótimo, o prazo de médio de recebimento está ótimo, o prazo médio de pagamento está praticamente a mesma coisa do prazo médio de recebimento. Então está num patamar muito interessante, a rotatividade da empresa está bem equilibrada. Bom pessoal, a gente vai entrar agora na questão do índice de liquidez. Isso aqui é um comparativo que nós fazemos entre o ativo do balanço patrimonial. A gente só utiliza aqui as contas do balanço patrimonial. A gente utiliza as contas do ativo em relação ao passivo, verificar qual é o poder do ativo em relação ao passivo, ou seja, se o total que a empresa tem de ativos, que é o bens e direitos que a empresa tem a receber, em relação ao passivo, que são as obrigações da empresa com terceiros, que envolvem empréstimo, financiamentos, fornecedores, pagamento de salários e impostos ou outras contas aí. O ideal, quanto maior, melhor. A gente vai fazer um comparativo aqui, bem parecido. Não, a gente vai fazer um comparativo assim, por exemplo, para cada R$ 1 de passivo, quanto que eu tenho de ativo? O ideal, quanto maior, melhor. Começando com o índice de liquidez geral, o índice de liquidez geral nós pegamos o ativo total da empresa, tanto o circulante, que é os bens e direitos que a empresa tem de direito a curto prazo, e o não circulante, que é os bens e direitos que a empresa tem para a longo prazo, acima de 1 ano. Contra o total do ativo, que é o passivo circulante e o passivo não circulante. O comparativo aqui, a leitura da análise é o que? Para cada R$ 1 de dívida, quanto que eu tenho de ativo? Aqui a gente consegue analisar em 2014. Para cada R$ 1 de dívida, a empresa tem R$ 2,12 de ativo. Ou seja, se a empresa tivesse a necessidade tivesse a necessidade de quitar a sua dívida hoje, ela teria, em 2014, ela teria a condição de pagar o total da dívida dela, tanto o circulante como o não circulante, ainda sobraria praticamente o dobro que ela tinha de passivo. Caiu um pouquinho em 2015 para R$ 1,84 para cada R$ 1 de ativo, mas ainda sobrava uma gordurinha. 2016 no mesmo patamar, 2019 também. 2018 voltou para o patamar de R$ 2, 2019 também. Jogando uma média aqui, de R$ 1,95 aqui, que o Excel calcula para nós. Ou seja, do período estudado, para cada R$ 1 de dívida, a empresa tem R$ 1,95 de ativo, praticamente o dobro. Praticamente o que ela tem de ativo é praticamente o dobro que ela tem de passivo. A gente tem o liquidez corrente, isso aqui é um comparativo do ativo circulante contra o passivo circulante. É o mesmo esquema de análise para cada R$ 1 de dívida a curto prazo, quanto que a empresa tem de ativo a curto prazo. Se a gente jogar uma análise aqui, uma média, dá R$ 2,40, ou seja, do período estudado. A empresa tem de ativo aí praticamente o dobro, mais o dobro e meio aí de ativo em relação ao passivo circulante da empresa. Bom, a gente tem o liquidez seca. O liquidez seca, a gente utiliza o ativo circulante. A única coisa que a gente subtrai aí é o estoque, porque o estoque ele não se transforma em dinheiro com alta velocidade, né? Não é rápido assim. A gente tem um estoque, a gente quer ir lá e transformar ele em dinheiro com velocidade. Não é assim. Aqui a gente só vai utilizar as contas que se transformam em dinheiro com facilidade. Por exemplo, o caixa, o fluxo de caixa lá, o que a empresa tem de caixa e a carteira de investimentos dela. Aqui a gente utiliza o mesmo estilo de análise. Aqui a situação da empresa está bem interessante. Para cada R$ 1 que a empresa tem de dívida a curto prazo, ela tem 91 centavos em 2016. Vamos jogar a média que fica mais fácil. A média é 92 centavos.
Ou seja, se a empresa quisesse quitar a dívida a curto prazo dela hoje, do período do quisesse quitar a dívida dela a curto prazo, à vista, de 2014 a 2019 tem uma média de 92 centavos, a empresa conseguiria quitar quase a sua totalidade de dívida a curto prazo só com o que ela tem em caixa ou em carteiras de investimento. Então, o índice, a situação da empresa, pelo menos até então, em questão dos índices, está muito boa, está excelente em relação às outras empresas que eu já analisei aqui no canal. Bom, a gente tem um índice de rentabilidade. Esse aqui é um comparativo quanto que foi investido, do total que foi investido do sócio, quanto voltou em venda, a questão do giro do ativo. Então é praticamente a mesma coisa da leitura do índice de liquidez. Para cada um real que foi investido no ativo, quanto virou venda, quanto virou em retorno de venda para a empresa. Vamos jogar a média aqui para ficar mais fácil. A média deu 73 centavos, ou seja, para cada um real que a empresa investiu lá no ativo, né, da empresa, virou venda aí 73 centavos, numa média até que razoável. Bom, a gente tem a margem líquida, isso aqui é muito importante. O mercado brasileiro ele tem uma média aí de margem de lucro de 12,5%. Aqui está a margem líquida, mais a margem de lucro. Em relação ao total de vendas, qual o percentual que virou lucro de fato, que foi dividido entre os sócios e acionistas, que virou dividendo, e o que virou reserva, enfim, aquele último lucro líquido que a gente analisou, o último lucro que a gente analisou na DRE, é o percentual em relação ao total de vendas da empresa. Se a empresa teve prejuízo, vai ficar com a margem líquida negativa. Bom, vamos jogar uma. Bom, vamos analisar aqui ano por ano. Ó, em 2014, a margem líquida da empresa foi muito baixa, foi apenas 3% do total de vendas dela. Em 2015, ela teve um prejuízo grande, teve uma margem líquida negativa de 11%. 2016 também teve margem líquida negativa de 8%. 2017 começou o processo de recuperação, teve uma margem líquida de 1%. Em 2018 ela começou a se recuperar, voltou ao patamar positivo, ela teve uma margem líquida de 5%, e em 2019 3%. Então, em relação ao mercado em si brasileiro está abaixo, só tem que analisar a questão dos concorrentes para verificar como que está a margem de lucro líquido dos concorrentes delas, ainda que eu não consegui analisar ainda. Mas depois a gente faz um outro estudo, faz um comparativo de concorrente com concorrente, verificar quem tem os melhores números. Bom, a gente tem a rentabilidade de patrimônio líquido. Isso aqui é praticamente a mesma coisa do giro do ativo, mas a gente utiliza a conta patrimônio líquido, ou seja, o capital que foi investido pelo sócio, quanto retornou em lucro. Isso aqui, só que em vez de utilizar as vendas total, a gente utiliza o lucro da empresa. Analisando aqui, vamos analisando por ano. Em 2014, para cada um real que foi investido pelos sócios, o que se transformou em lucro foi 4 centavos. Em 2015, a empresa teve prejuízo. A empresa teve prejuízo em 2015, 2016, 2017. Para cada um real que a empresa investiu no patrimônio líquido, ela perdeu 14 centavos. Em 2016, para cada um real, ela perdeu 12 centavos. Em 2017, para cada um real que foi investido, ela perdeu 1 centavo. Em 2018 começou o processo de recuperação, os sócios começaram a ter rentabilidade sobre o investimento deles novamente. Para cada um real que foi investido, os sócios ganharam lá 9 centavos para cada um real que foi investido. Em 2019, 4 centavos para cada um real investido pelos sócios. Bom, pessoal, terminei a análise aqui, espero que vocês tenham gostado. No geral aqui, a questão dos índices da empresa está muito bom. O DRE também está razoável, ela só passou por um período ruim de 2015 a 2017, começou o processo de recuperação em 2018, 2019 está seguindo aí o processo de recuperação, e esperar 2020, claro que 2020 está sendo um ano atípico, um ano de pandemia. Agora aguardar os resultados. Já saiu o resultado do primeiro semestre e do segundo semestre, não, do primeiro trimestre e do segundo trimestre. Eu não analisei ainda porque eu gosto de analisar o ano por completo, né? Mas assim,
Em questão da empresa, a empresa aparentemente ela é bem administrada, tem uma boa saúde financeira. É uma empresa que infelizmente acaba perdendo por questão de oscilação. Ela tem uma participação muito forte, principalmente nos Estados Unidos e na América Latina. Ela tem participação no mercado fora. E ela às vezes acaba perdendo por questão da variação cambial. Teve o dólar daí que aumentou bastante, né, em 2020. E ela também ela acaba sendo impactada pelo preço do minério do ferro também, né? Mas em questão de saúde financeira, é uma empresa muito boa. A questão da DRE também está com bons números. Só o período de 2014 a 2016 que está um ano um pouquinho complicado, mas ela demonstrou uma boa recuperação. A questão de vendas, ela sempre manteve uma média boa de vendas. A questão do lucro líquido está demonstrando uma recuperação, caiu um pouquinho em 2019 e esperar 2020. Mas é uma empresa assim para se pensar a longo, mas bem longo prazo, assim, é bom ter uma parcelinha dela em carteira. Mas aí fica a questão de vocês, fica a critério de vocês a tomada de decisão. Bom, pessoal, quem é novo aí no canal, se inscreva no canal para curtir os próximos vídeos, né? Para as próximas análises. E puder também estar deixando um like aí, agradeço demais. Se puder, quiser ativar o sininho também para ficar ciente aí de novos vídeos do canal, já vai ajudar demais para a continuidade do projeto. Um grande abraço, fiquem com Deus e sucesso a todos.